Saudações, queridos irmãos, que a paz de Jesus nos envolva, para que nos sintamos confortados com seu alento, com o carinho do Cristo, o nosso amado benfeitor de toda a humanidade. Que nesses momentos de reflexão, através das orientações que nos são trazidas pela doutrina espírita, esta veneranda doutrina codificada por Allan Kardec, que elas possam nos trazer o alento, as respostas às nossas dúvidas, auxiliar-nos a tratarmos as nossas angústias, as nossas perturbações. Então rogamos aqui que a espiritualidade amiga e benfeitora, em nome do Cristo, em nome de nosso Pai, em nome de Deus, possam nos dar a inspiração e a permissão para que, em nome de Jesus, nós possamos trazer o seu Evangelho. E nós tomaremos por base, para reflexionarmos juntos, o livro Vinha de Luz, da coletânea Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Nós traremos uma reflexão extremamente importante a todos nós. Sempre que falamos à luz da doutrina espírita, nós buscamos sempre a orientação por intermédio do Evangelho de Jesus. E um dos espíritos que traz as reflexões, os esclarecimentos dentro do Evangelho é o Espírito Emmanuel. E nesta obra, no capítulo 87, intitulado Olhai, ele nos leva a reflexões, a buscarmos entender uma série de coisas que dizem respeito a equívocos na interpretação, no entendimento, no nosso posicionamento diante da vida. É bem importante que pensemos assim. Vivemos num momento em que nós não podemos deixar de falar, não podemos deixar de lembrar o momento da pandemia, em que toda a humanidade é chamada à responsabilidade consigo e com o próximo. Alguns de nós ainda adormecidos por conta da irresponsabilidade e esperam que a divindade, esperam que o alto, que a providência divina nos traga todas as respostas sem que nós façamos esforço algum. Nós encontramos muitos irmãos que se posicionam da seguinte forma: eu não preciso tomar cuidado algum em relação ao que vem acontecendo, porque Deus está comigo. Mas vejamos bem, Deus, nosso amoroso Pai, soberanamente justo e bom, está com todos nós. Deus está para todos. Deus não faz seleção dos seus filhos. Este ganha mais, este ganha menos, este pode mais, este pode menos. Merecimento é lei. Mas vejamos o que o Espírito Emmanuel nos explica em relação ao que nos é trazido lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, no versículo 33, Jesus disse assim, está escrito: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Muitos de nós, de modo até sem pensarmos melhor, trazemos essas frases quase que um chavão diário. Vigiai e orai, orai e vigiai. É extremamente importante que façamos isso. Mas nós já pensamos na profundidade do olhai e vigiai? Orai e vigiai, perdão. Então o Espírito Emmanuel discorre algumas explicações com base no olhai e vigiai. E ele nos diz assim: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Evangelho de Marcos, e ele explica assim. Marcos registra determinada fórmula de vigilância que revela a nossa necessidade de mobilizar todos os recursos de reflexão e análise. Muitas vezes referimos-nos ao orai e vigiai
sem meditar-lhe a complexidade e a extensão. É indispensável guardar os caminhos, imprescindível se torna movimentar possibilidades na esfera do bem. Entretanto, essa atitude não dispensa a visão com o entendimento. O imperativo, colocado por Marcos, a princípio de recomendação de Jesus, é de valor inestimável a perfeita interpretação do texto. É preciso olhar, isto é, examinar, ponderar, refletir, para que a vigilância não seja incompleta. E ele continua. Discernir é a primeira preocupação da sentinela. O discípulo não pode guardar-se, defendendo simultaneamente o patrimônio que lhe foi confiado, sem estender a visão psicológica, buscando penetrar a intimidade essencial das situações e dos acontecimentos. Olhai o trabalho de cada dia. O serviço comum permanece repleto de mensagens proveitosas. Fixai as relações afetivas. São portadoras de alvitres necessários ao vosso equilíbrio. Fiscalizai as circunstâncias, observando as sugestões que vos lançam ao centro da alma. Na casa sentimental reúnem-se as inteligências invisíveis que permutam impressões convosco em silêncio. Detende-vos na apreciação do dia. Seus campos, construídos de horas, minutos, são repositórios de profundo ensinamento e valiosas oportunidades. Olhai, refleti, ponderai. Depois disso, naturalmente estareis prontos a vigiar e orar com proveito. Então, façamos uma reflexão a partir do que o Espírito Emmanuel nos traz, nesse capítulo 87, intitulado Olhai, do livro Vinho de Luz. Nós somos chamados à reflexão, a olharmos com critério, com profundidade em muitas circunstâncias da nossa vida. Tomamos por base, fazendo esse preâmbulo, as situações em que vivemos por conta da pandemia. Mas nós também vivemos muitas outras situações, na vida cotidiana, na vida comum, na nossa vida de relação, na vida social, na vida familiar, em que muitas vezes o indivíduo que já de certa forma busca a divindade, através das suas orações, quando já tem a prática, na sua forma de entender as questões associadas à religiosidade, busca muitas vezes de modo imperfeito ou equivocado. E aqui nós não nos posicionamos como aqueles que sabem tudo, ou como se os espíritas fossem os perfeitos, não. A doutrina espírita é a doutrina que nos leva à razão. Ela faz com que nós pensemos, reflitamos em torno das nossas dificuldades, que nós nos conheçamos. E a doutrina espírita, ela é de capital importância a todos nós como um repositório de orientação, esclarecimento e consolo. Então, muitos irmãos, de modo equivocado, buscam a divindade, entendendo que, mesmo que continuem mantendo determinadas práticas ilícitas, práticas desrespeitosas em relação à sua própria saúde, práticas desrespeitosas em relação à sua vida, na relação social, o desrespeito que tenham nas suas relações com seus irmãos em humanidade. Mas que Deus, de qualquer forma, tem que dar para nós. Tem que nos dar as respostas de acordo com as nossas súplicas. Deus jamais nos deixa sem respostas. Deus jamais nos desassiste. Deus sempre há de nos dar uma resposta, que nos chega a todo instante. Porém, nós somos sempre chamados a reflexionarmos, a tirarmos um bom proveito de cada experiência, em cada existência, em cada encarnação. O grande problema é que nós, equivocadamente, queremos colocar nas mãos do Criador,
colocarmos nas mãos do Criador aquilo que é de nossa responsabilidade. Um exemplo, mais uma vez, em relação aos cuidados que temos que ter em relação ao problema que estamos vivendo com a pandemia. Não é Deus que tem que lavar as nossas mãos. Nós temos que higienizar as nossas mãos. Nós temos que ter determinados cuidados. Deus não vai criar simplesmente uma máscara fluídica para que eu esteja blindado, para que eu seja privilegiado por ser espírita ou dessa ou daquela religião, daquela crença, e simplesmente as coisas não irão acontecer. Nós temos responsabilidades, nós temos que ter determinados cuidados. E para isso, Deus nos permitiu que desenvolvêssemos através do intelecto e que tivéssemos a possibilidade de criarmos ciências, de desenvolvermos cuidados, de aprendermos com a medicina, para que nós soubéssemos cuidar do corpo também, porque nós precisamos cuidar do corpo e do espírito. Em todos os momentos da nossa vida, nós somos chamados a olhar, a cuidar. Acontecem muitas situações nas nossas vidas, em particular, e nós sempre somos chamados, de certa forma, como em diversas frases e situações, a olhar com profundidade. Ah, mas eu vivo tal problema assim, assim, assim. Veja bem, uma frase. Ah, mas eu sofro tanto. Olha só, nós sempre somos chamados a olharmos com bons olhos, a termos um outro olhar, a olharmos na profundidade. Equivocadamente, alguns dos irmãos sem conhecimento, é claro, isso é óbvio, amaldiçoam a situação que estamos vivendo. Observemos, meus irmãos, observemos bem. O quanto a situação está sendo importante para que nós possamos nos reconstruir, nos refazer, reconstruir as nossas relações familiares. Nada é por acaso. Estamos sendo chamados a reconstruirmos as nossas vidas, a reutilizarmos melhor mecanismos e ferramentas que eram mal utilizados. A internet e todos os recursos, todos os equipamentos que utilizávamos de modo equivocado, muitas vezes pernicioso, nocivo às nossas vidas, para determinadas práticas que não nos traziam benefício algum. E hoje nós temos a oportunidade de revermos. É óbvio que muitos irmãos ainda não veem dessa forma, mas sabemos bem que a cada um é dado segundo suas obras. Observemos ainda, dentro do que a própria lição 87 nos traz. Olhai. Observa bem, meu irmão. Observa bem, minha irmã. Se na lição, na passagem de Jesus, aonde nos é dito, se a tua mão for motivo de escândalo, arrancai-a e jogai-a para longe de ti. Foi isso que Jesus quis dizer exatamente? Se a tua mão for motivo de roubo, de crime, que tu corte a tua mão e jogue-a para longe de ti. Quem é que movimenta a mão? Quem é que utiliza desses recursos, senão nós mesmos? A mão ou os nossos membros, eles não se movimentam sozinhos. Eles são utilizados por nós. E quando bem utilizados, bem empregados, construímos. Se não, destruímos. Nós precisamos refletir em torno das nossas ações. Precisamos refletir em torno das nossas responsabilidades. Não podemos somente esperar da divindade, como nós temos escutado no meio social. Não, eu não preciso tomar cuidado algum porque Deus está comigo. E aqui nós repetimos, Deus está com todos nós. Nós precisamos ter determinados cuidados. Nós precisamos fazer a nossa parte.
Temos orientado os irmãos com os cuidados que todos nós temos que ter. Sabemos bem que as orientações são de que nós não saiamos de casa. Mas se houver a necessidade, tome os devidos cuidados, use a máscara. Não pense simplesmente que Deus, que Jesus, que a espiritualidade benfeitora irá te blindar e você não precisa fazer nada. Temos que tomar alguns cuidados, sim. Mas, com base no que o Espírito Emmanuel nos traz, observemos bem quando ele nos traz assim. Muitas vezes referimos-nos ao orai e vigiai sem meditar-lhe a complexidade e a extensão. E aí ele continua. É indispensável guardar os caminhos, imprescindível, se torna a movimentar possibilidades na esfera do bem. Entretanto, essa atitude não dispensa a visão com entendimento. Por isso que nós tomamos esta lição por base deste trabalho, para que nós reflitamos em torno das nossas responsabilidades. Mas aí ele continua, o imperativo colocado por Marcos, a princípio da recomendação de Jesus, é de valor inestimável a perfeita interpretação do texto. É preciso olhar, repetimos aqui, isto é, examinar, ponderar, refletir, para que a vigilância não seja incompleta. Paramos aqui por uma reflexão. É importante que nós olhemos com profundidade. Para quem? Para o quê? Para dentro de nós. Para os nossos sentimentos, para as nossas ações, as nossas intenções. Olhemos para dentro de nós mesmos. É muito difícil nós identificarmos em nós, olharmos para nós e identificarmos as nossas dificuldades, as nossas falhas, os nossos erros. É extremamente difícil, mas necessário. Nós precisamos muito nos conhecer. Quando nós fazemos uma reflexão e conseguimos identificar em nós, à medida que vamos nos esclarecendo, começamos a identificar as nossas dificuldades, baseadas, radicadas diretamente nas nossas imperfeições morais, nós percebemos melhor, temos um olhar mais profundo do que realmente precisamos mudar, transformar em nós. E aí continuamos aqui. Discernir é a primeira preocupação da sentinela. Sentinela, ficar atento. Quando nós chegamos nessa etapa da nossa trajetória e conseguimos ficar atentos, olhar melhor e percebermos as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, nós estamos dentro deste trabalho profundo de nos conhecermos melhor, de começarmos a trabalhar as nossas dificuldades, termos um olhar para dentro de nós mesmos e começamos a perceber que nós não somos tão bons quanto imaginávamos ou até mesmo gostaríamos, mas estamos no caminho. Nós precisamos ter um pouco de respeito por nós mesmos, ter um pouco de carinho, um olhar amoroso também para nós mesmos. Precisamos nos perdoar, identificarmos as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, que muitas vezes elas estão radicadas no orgulho, no egoísmo, na vaidade, em todas essas dificuldades que são próprias da imperfeição humana. Mas nós não seremos perpetuamente assim. Nós estamos fadados a sermos espíritos relativamente perfeitos. Mas nós precisamos nos reconstruir, nos transformar, nos repaginar. E aí continuamos com Emmanuel. O discípulo não pode guardar-se, defendendo simultaneamente o patrimônio que lhe foi confiado, sem estender a visão psicológica, buscando penetrar a intimidade essencial das situações e dos acontecimentos.
Isso é algo muito importante. Muitas vezes, meus irmãos, sem o conhecimento, nós culpamos a divindade, culpamos Jesus, responsabilizamos as pessoas porque nós não tivemos aquela resposta, não conquistamos determinadas respostas que gostaríamos, nos frustramos e muitas vezes o resultado, a resposta é horrível, é sofrível dentro daquilo que nós gostaríamos. Precisamos compreender que tudo o que ocorre é de responsabilidade nossa. Faz parte da construção daquilo que vamos fazendo ao longo da nossa trajetória. Que não existe o acaso nas nossas vidas. Que tudo aquilo que vem de retorno a nós diz respeito ao nosso plantio. Precisamos olhar com mais critério não somente nessa existência, na encarnação atual, mas refletirmos em torno do que levou a vivermos esta experiência agora. Essas experiências dolorosas, desagradáveis que estamos vivendo. E aí o Espírito Emmanuel continua. Fixai as relações afetivas. E aí aqui, justamente por conta do olhai. Fixai as relações afetivas. São portadoras de alvitres necessários ao vosso equilíbrio. E aí aqui eu pego parte da fala de Haroldo Dutra, que nos traz em uma das suas exposições belíssimas, uma reflexão importante. Muitas vezes, nas nossas relações afetivas das mais diversas formas, nós buscamos a felicidade nas relações familiares, buscamos relações felizes, sem o conhecimento de que somos espíritos imperfeitos, vivendo experiências no corpo físico, buscando nos reconstruir, nos reeducar. E aí esperamos que Deus nos dê um casamento perfeito, filhos perfeitos, mas nós somos espíritos imperfeitos. Estamos todos juntos, nos atritando, no sentido figurado do termo, nos atritando, aparando arestas. E quando nós somos esses espíritos que temos as nossas dificuldades como pontas soltas, naturalmente quando nós nos aproximamos, nós nos agulhamos, no sentido figurado, mas que retrata justamente o que nós vivemos nas nossas relações familiares e sociais. Observemos que dentro das nossas imperfeições nós precisamos ter contato social, porque nós somos seres gregários, nós precisamos ter contato social com muitos outros irmãos, para que nós possamos nos reeducar, possamos nos refazer dentro da condição moral. Nós estamos aqui matriculados neste planeta para aprendermos a amar na plenitude, na profundidade. E isto demanda séculos. São séculos e séculos para que sejamos merecedores de relações afetivas melhores, mais felizes, para que nós consigamos nos relacionar melhor. Eu queria tanto que o meu filho não me apresentasse tantos problemas, que a minha esposa, que meu marido, que nós vivêssemos sempre bem, sempre felizes. Isso que estamos vivendo agora é uma construção nossa. E é o melhor que podemos construir em torno de nós mesmos. Mas continuemos com Emmanuel. Fiscalizai. Aqui ele nos chama a responsabilidade a nós. Fiscalizai as circunstâncias, observando as sugestões que vos lançam ao centro da alma. Fiscalizai as circunstâncias, observando as sugestões que vos lançam ao centro da alma. Na casa sentimental reúnem-se as inteligências invisíveis que permutam impressões convosco em silêncio. Nós permutamos vibrações, sentimentos, pensamentos o tempo todo. Esquecemos quando falamos no orai e vigiai, cuidai das influências perniciosas com os espíritos por conta das obsessões,
desde das simples às mais profundas, mas nós esquecemos que todos nós somos espíritos. E nós nos influenciamos constantemente. Encarnados para encarnados, encarnados para desencarnados, desencarnados para encarnados e desencarnados para desencarnados. Nós todos somos espíritos e nos influenciamos constantemente na forma de agir, na forma de pensar, nas nossas relações sociais, e nós precisamos olhar com profundidade o que trazemos no íntimo, o que realmente somos, o que realmente sentimos, por que estamos vivendo determinadas experiências. É por isso que o Espírito Emmanuel nos chama a essas reflexões. Mas antes de fecharmos o nosso trabalho com a frase final aqui, uma reflexão do Livro dos Espíritos. Aqueles que conhecem sabem bem o que somos chamados a reflexionar aqui. A pergunta 459 nos diz muito, mas nós não estamos chamando a reflexão aqui somente da influência perniciosa dos espíritos desencarnados, mas que todos nós nos influenciamos. A pergunta 459 do Livro dos Espíritos, ela diz o seguinte: os espíritos, e aí eu lembro aqui, todos nós somos espíritos. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E aí pergunto aqui, nós, encarnados, desencarnados, nos influenciamos? A resposta dos benfeitores da humanidade a Kardec: a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Então nós podemos sim nos influenciar mesmo que nós não verbalizemos. Isso ocorre sempre, a todo instante. Então nós precisamos olhar com critério, vigiar os nossos pensamentos, mas nós precisamos reeducar os nossos sentimentos. Aprendermos a ter controle das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Não há possibilidade de que eu tenha pensamentos nobres, pensamentos sublimes, com sentimentos mesquinhos, com sentimentos inferiores. Os sentimentos, eles são a essência daquilo que penso. Então, para encerrar esse trabalho, nós levamos ao final a última frase, em que o Espírito Emmanuel nos diz o seguinte: olhai, refleti e ponderai. Depois disso, naturalmente estareis prontos a vigiar e a orar com proveito. Então não basta simplesmente orar. Somente orar sem trabalho, sem responsabilidade. Não, eu vou orar porque Deus vai me dar. Deus não barganha conosco. Não, se Deus me der, eu vou fazer. Não, se Deus me ajudar, eu vou fazer. Eu queria tanto saúde, mas eu quero continuar com a determinada prática que me trouxe enfermidade. Não há culpa. A lei é para todos. Olhai com critério. Olhai com responsabilidade. Para que nós tenhamos bons resultados, tenhamos resultados novos, é extremamente importante que nós mudemos a direção das nossas ações, das nossas decisões. Muita paz a todos nós. Que o Cristo nos abençoe.